Bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, a semana do dia 22 a 28 de setembro. Essa semana, gente, tá muito potente, porque estamos pós-eclipse. Pensa na energia que foi esse eclipse nos últimos graus de Virgem, 29 graus. Então, quando a gente tem um eclipse, num marco de tempo desse, traz muito movimento, muita revelação, muitos insights. Você pode estar vivendo um momento de finalização. E aí é ter coragem de olhar para tudo isso. É um momento, então, de possivelmente despedidas, mas também inícios. E de muita força e muita coragem para olhar para todos os movimentos que a sua vida está pedindo hoje e fazer. E curiosamente, pós esse eclipse, estamos sendo contemplados também com a primavera. E a primavera é essa oportunidade que a gente tem de desabrochar. É como se a gente fosse um botãozinho de rosa e em determinadas fases da vida ele vai se abrindo um pouco mais. E nesse marco dessa primavera, o que você vai permitir que se inicie na sua vida? O que você vai permitir que floresça? E o marco dessa primavera sempre acontece com Sol ingressando no signo de Libra. Então, essa semana a gente tem esse presente, o Sol se despede de Virgem, depois desse eclipse superpotente, que os efeitos, por sinal, permanecem durante 6 meses, e após essa despedida de Virgem, ele ingressa em Libra. Isso logo nesse início de semana, no dia 22, ingressando no signo de Libra. Libra é um planeta, na verdade, é um signo, né? Regido por Vênus. Então, todos nós podemos ativar a Vênus interna da gente. Vênus é sobre o feminino, sobre a flexibilidade, sobre a diplomacia, sobre o amor. E Libra traz esse equilíbrio, traz essa harmonia. E parabéns a todos os librianos. Se você conhece, tem algum amigo libriano, aproveita para encaminhar, compartilhar esse vídeo, porque com certeza ele vai se identificar em alguns pontos do que a gente vai trabalhar aqui no estudo dessa semana. Libra é um signo do elemento ar, regido por Vênus, como eu falei, e cardinal. Cardinal representa justamente o início da estação de ano. É aquele momento que vem aquela energia de tem algo que eu preciso iniciar aqui, tem algo novo que eu posso construir aqui. Nossa, para que eu vou ficar nesse relacionamento que não está mais funcionando? Ou por que eu não mudo a minha jornada de trabalho dependendo? Por que eu não inicio uma nova parceria? Por que eu não começo algo novo? Vou mudar de academia? Não sei. Seja lá o que você esteja passando nesse momento, entenda o ciclo da natureza. Se estamos num campo de primavera, num sol em Libra, representa essa força cardinal, essa força do início, algo pode ser representado para você na sua vida. Jung já falava, o macro interfere no micro. Então, como você pode estar potencializando esse Sol em Libra? Todos nós temos Libra em algum ponto do mapa. E no ponto que você tiver Libra no mapa, é o ponto que o Sol vai estar passando. E falando assim, vamos harmonizar essa área da vida aqui? Vamos fazer acontecer nessa área? Lembrando que na astrologia temos 12 áreas de domínio, 12 áreas. Então, nesse momento, o Sol em Libra pode estar passando na sua casa do casamento, pode estar passando na sua casa da carreira, pode estar passando na sua casa da família, ou relacionada a bens imóveis, ou relacionada a dinheiro, casa 2, casa do dinheiro. Então, observa no seu mapa natal o lugar que você tem Libra, que o trânsito de Libra do Sol vai estar passando por lá, trazendo toda uma oportunidade de florescer algo aí. E você, consciente dessa energia, pode aproveitar muito mais. Outro ponto de segunda-feira, Marte ingressa em Escorpião. Então, a gente tem duas energias movimentando pós esse eclipse. E é muito curioso isso, porque foi um eclipse no último grau de Virgem,
trazendo todo um movimento de sair do medo e ir para o amor, sair do medo e ir para o seu propósito, já que o nó do norte estava em peixes, apontando, né, com a cabeça do dragão, pode ser mais leve, pode ter um fluxo, não tenha medo de mudar, não tenha medo de ajustar. Então, foi um eclipse que movimenta, que temos 6 meses aí reverberando. E aí vem Sol em Libra, trazendo ao mesmo tempo esse espaço de harmonia, de clareza, e Marte em Escorpião, gente, trazendo todo um olhar de ação estratégica e intensa. Porque Marte, nosso planeta aí, representando o deus da guerra, é um planeta que, em Escorpião, ele fica em domicílio. O que significa na astrologia? Quando a gente fala que um planeta fica em domicílio, significa que a ação daquele planeta está à vontade, totalmente à vontade, naquele signo. Então, Marte em Escorpião, ele fica por um período que vai até, deixa eu ver minhas anotações aqui, até 4 de novembro. Então, de 22 de setembro até 4 de novembro, temos a influência da nossa ação num signo intenso. E aqui, o que você pode perceber? Existe uma ação mais estratégica, mais disciplinada, mais confiante, com mais energia, com mais lealdade. Escorpião, sim, olha eu defendendo os escorpianos, mas são leais, extremamente leais, por isso que eles são bravos. Então, a nossa ação traz esse espaço de lealdade, de verdade, e essa lealdade que deve começar com a gente mesmo. Estaremos um pouco mais instintivos, sexualmente mais aflorados. Explosões, parte negativa, pode envolver explosões, ciúmes, ódio, rancor, alguns momentos de, ao mesmo tempo, esse escorpião trazendo a força para encerrar alguns ciclos, por conta desse pós-eclipse, o Marte em Escorpião, ele dá força para encerramentos de ciclo, então ele rege a morte também. A morte num sentido figurativo, eu tô falando aqui. Então, segunda já começa muito potente, gente. Já por essas duas mudanças aí, do Sol e de Marte. E o Sol entrando em Libra, ele já começa fazendo um aspecto que ele vai ficar oposto a Netuno. Essa oposição vai até quarta-feira. Quando a gente tem um Sol oposto a Netuno, isso gera uma certa confusão mental, às vezes. As coisas muitas vezes não ficam muito claras. O Sol oposto, ele dispersa um pouco e vai até quarta. Então, o que eu oriento aqui? Se você tiver que tomar uma decisão importante, mas que ela não foi elaborada, é importante você ter cautela e não se precipitar. Esperar passar o ápice dessa oposição com o Escorpião, com Netuno, né? O Sol em Libra em oposto a Netuno. Se for algo que você já está maturando, né, amadurecendo, desde o eclipse, né, desde 7 de setembro a gente está trabalhando aspectos aí de renascimento e morte. Se for algo que você já tem amadurecido, ok. Entra Marte em Escorpião, vai que vai. Finaliza sem medo de ser feliz. Mas entenda que ainda é possível e respeitado se você tiver numa situação de uma certa confusão. Então, prestar bastante atenção, esse Netuno ele pode gerar alguma ilusão, ele pode gerar a visão um pouco mais turva. Depois de quarta-feira, tende aí melhorando. Os aspectos aqui de segunda-feira também favorecem muito inspiração, colaboração, fortalecimento de laços, fortalecimento de parcerias. Então, olha para o que tem de bom, focar nesse lado, né, do lado das parcerias, e entendendo que alguns aspectos da semana passada ainda continuam vigentes, porque o Sol, ele também está oposto a Saturno, ele começou oposto a Saturno, né? Agora ele está nos graus exatos aí da oposição de Netuno, mas Saturno ainda está oposto ao Sol. Então também gera aquela tensão que eu expliquei na semana passada,
Você pode ouvir o vídeo da semana passada, se for o caso, porque eu explico esse aspecto. E essa tensão gera um espaço de olhar assim, peraí, o que eu preciso mudar aqui? Tem algo que está me incomodando. Então você pode sentir que você está numa panela de pressão. Aí pode ser o seu termômetro, que é o copo já está cheio, mas pode ser o universo te dando um empurrãozinho, falando assim, vai, já deu tempo aqui, o sapato já apertou, toma uma decisão ou faz uma estratégia em paralelo. Então, assim, esse Saturno, ele traz isso. Rupturas, como eu falei, são inevitáveis aí nesse início para o pós-eclipse. Revelações continuam vindo à tona. Esse Sol com Netuno pode gerar revelações, pode gerar coisas que estavam ocultas vindo à tona. Escorpião trabalha muito isso. A gente tem Júpiter que está em Câncer também fazendo esses movimentos. Então, assim, caixinha de Pandora pode abrir? Pode. Coisas que a gente não imaginava vir à tona? Pode. E aqui é perceber que se você estiver passando por isso, tá tudo bem, é não julgar. Cuidado com julgar, né, segredos de família, segredos que às vezes ficaram aí escondidos por muito tempo, e tem segredos que merecem ser, de certa forma, compartilhados também, porque eles podem gerar uma dor na pessoa que está segurando essa informação, e às vezes é algo que pode libertar outras pessoas, pode trazer verdade, pode trazer clareza. Então, também tomar cuidado com o tanto que você segura aí dentro. Tem coisas que você pode compartilhar, nem que seja com um profissional. Terça-feira, a gente tem um ponto aqui que Marte, ação, faz uma quadratura com Plutão. Então, aqui na terça, o ponto principal é que traz muito aspecto de ambição, de desejo, disputa de controle. Essa frequência de terça-feira vai até sexta. Então, é uma semana perigosa. É uma semana que qualquer faísca pode gerar uma explosão. No sentido individual, no sentido das nossas relações, no sentido das nossas relações políticas, econômicas, como um todo. Então, uma semana que pede aí bastante presença, bastante consciência. Quem medita, quem faz meditação, mandar bastante luz para o planeta, bastante amor, para que quem esteja em situação de tomar decisões possa ter clareza das decisões, autoridades, e que a gente possa dar esse suporte também no externo, porque é bem intenso mesmo o Marte com Plutão, ele gera essa necessidade de poder e controle, pode dar risco de choque de ego, de manipulação, de confronto. Então, um momento de bastante atenção em todos os sentidos. E também na nossa vida, para não pegar esse inconsciente coletivo e trabalhar de um lugar inconsciente do seu ego e destruir projetos que você está construindo, se auto-sabotar em projetos e na sua própria vida, porque muitas vezes nós somos o nosso próprio algoz. Então, muita atenção com isso. Quarta-feira, Lua, a gente está no ciclo da Lua Nova, entra em Escorpião e encontra Marte. Então, aqui a gente tem, no aspecto positivo, bastante coragem para iniciar os projetos, iniciar o que você tiver sentindo aí nessa Lua Nova. Também tem bons aspectos com Vênus, que apoia a criatividade. E aspectos negativos de Escorpião, da Lua em Escorpião com Marte, são esses aspectos que eu trouxe, ligadas ao controle, ligadas ao excesso de poder. E aqui é trabalhar esse lugar de não cair nessas vibrações mais baixas, sabe? Essa Lua em Escorpião também junto com Marte vai estar apoiando aspectos ligados a realmente recomeços e desapego. Sempre que a gente desapega de algo, abre espaço para algo novo. E na transpessoal, na psicologia transpessoal, a gente coloca muito isso, que a maior causa do sofrimento humano é o apego. Então, tanto que você está apegado a alguma situação, algum ponto, que já deu o tempo. Esse apego pode ser
até uma faceta de você mesmo, da sua personalidade. Tem várias formas de apego. Então, observar que, assim, se Escorpião, em um aspecto positivo, está falando assim, pode ser mais leve, pode ser mais fácil. Cuidado também com os exageros aqui nessa quarta-feira. Trazer a força de Escorpião, que é um Marte que está em domicílio, para ter a determinação, a coragem, a ousadia. Escorpião é um signo de água fixo e que traz muita força. Ele é muito profundo. Então, trazer essas profundezas, que não estamos falando de nada raso. Na quinta-feira, temos ênfases aí, né? Uma ênfase ligada com Marte e Plutão. Continua essa energia que eu comentei na quarta. E aqui também, na quinta é um dia regido por Júpiter. Então, é um dia para você trabalhar o autodomínio. Autodomínio. Perceber como que está a sua autoliderança. E abre também uma oportunidade, um portal de cura. Porque Lua em Escorpião, Marte em Escorpião, temos mais água no céu, fazendo trígono aí, né? Porque Júpiter em Câncer, Marte em água, então bastante água, então bastante portal de cura e de libertação aberto para você. E se você estiver sentindo, nossa, eu quero entender melhor como isso está impactando no meu mapa, onde ativou o eclipse, estude o seu próprio mapa, eu também estou à disposição, você pode entrar em contato com a minha equipe, relacionamentos@deboradesotti.com.br e entre em contato, agenda uma análise astrológica com ênfase terapêutica, para você poder entender como você pode estrategicamente utilizar melhor esses aspectos do céu. Pelo seu mapa, pelos trânsitos, dá para perceber e sinalizar muita coisa de como perceber a maior oportunidade que pode estar acontecendo hoje para você e como trabalhar melhor esses portais de cura. E caminhando aqui, sexta-feira, aqui dá para respirar. E vou até fazer uma pausa para a gente respirar, porque sexta a lua sai de Escorpião, ela entra no fogo, entra em Sagitário, momento de expansão, momento de crescimento e de perceber que uma das saídas para esse portal de cura é entrar em contato com o conhecimento. O autoconhecimento liberta. Conhece-te a ti mesmo e transforme a si mesmo. Então, eu vou tirar uma carta, traga a sua questão. Hoje eu estou com o oráculo aqui do desenvolvimento humano. E ele traz sempre uma frase, uma afirmação em um portal. Então, conectou a carta que vai apoiar você nessa questão. Diz o seguinte: eu estou aqui para otimizar e melhorar as coisas no momento certo. Você sabe o momento certo de compartilhar com as pessoas o que pode ser melhorado? Conecte-se com a sua intuição para saber como aprimorar as coisas ao seu redor, com alegria, com vitalidade e maestria. Aguarde os convites e o momento certo para compartilhar o que vê, para que não seja uma pessoa intrometida. A qualidade desse canal que apareceu aqui tem a ver com a melhoria, com o eterno o desenvolvimento nosso, né? Estamos aqui para sempre estar num progresso. Então, sempre uma oportunidade de melhoria. E muitas vezes você tem um insight para contribuir com pessoas que você ama e não, às vezes não é o melhor momento de falar aquilo. Então, você pode fazer perguntas. Agora é o melhor momento de eu trazer essa contribuição para essa pessoa? Essa pessoa está realmente escolhendo olhar para isso? Porque dependendo, tudo que você vai numa intenção de uma melhoria, mas a outra pessoa não está preparada para ouvir, a tendência é ela resistir, a tendência é ela criar resistência. Então, sempre busca entender o melhor momento de trazer essa contribuição de melhoria.
E se for com relação a você mesmo, sempre trabalhar o auto-perdão e perceber que você também está no processo de evolução. Essa lua em Sagitário, então, ela traz essa leveza, essa oportunidade de novos aprendizados e de perceber o tanto que você pode transformar, buscar por novos horizontes. Traz também aprendizados, estudo. É uma fonte muito poderosa mesmo aqui de sexta-feira de cura. Muito mesmo. Aspectos excelentes nessa sexta-feira. E a gente consegue um pouco respirar. Porque no meio da semana com o Escorpião vai muito profundo mesmo. Né? Se a gente sente a energia de Marte chegando, depois vem a Lua em Escorpião, tem lá o Sol em Libra dando uma trégua, mas vem a profundidade, esse aspecto de Marte com Plutão, que é bem intenso mesmo. Até o ritmo da gravação muda quando eu estava falando de Marte. E agora chega aqui na sexta, eu já percebo também, sentindo aí os aspectos do céu, tanto que vai ficando mais leve. E por fim, no sábado, um dia muito gostoso para atividades que envolvam cooperação, para você também refletir na sua vida sobre cooperação, sobre o tanto que você está cooperando com os outros, ou só olhando para você, só olhando para o seu umbigo, você quer que as coisas funcionem de um jeito, mas o que você está fazendo pelo outro exatamente, sabe? É importante perceber isso. Essa carta que saiu também fala muito sobre isso. E se fez sentido para você essa carta, e cruzando, né, com esse assunto de sábado, aproveita para compartilhar, escrever nos comentários, se inscreve no canal. É importante que a gente esteja juntos aqui nessa construção. Ativa o sininho, se inscreve, compartilha, porque é importante mesmo a gente construir isso junto. É um serviço que eu estou prestando para vocês. Então eu gosto muito de saber como que está sendo e de ouvir vocês. Domingo, finalizando aí a semana, revelações e decisões definitivas podem vir mais à tona aí, né? Porque estamos na energia desse eclipse. Até coloquei aqui só para a gente não perder de vista que é uma alunação em Virgem. Então, traz muitos detalhes. Muitos detalhes, por mais que já não estamos com a Lua em Virgem, né? Estamos andando aqui. Só que os efeitos da alunação que ditam o ritmo. Então, é uma alunação que vai falar sobre os detalhes. Não tem jeito. Sobre aquilo que a gente não quer ver. Sobre limpeza de padrões. Sobre fechar os ciclos. Então, favorece domingo esse espaço de perceber dentro de você qual foi a conta que você fechou, o que você teve de ganho, o que você conseguiu liberar. Faz alguns aspectos com Mercúrio, que envolve muito. Mercúrio, ele está ligado também na astrologia da saúde com o pulmão. E o pulmão, na parte psicossomática, com a tristeza. E a tristeza, ela está ligada com mágoas. E se você ainda estiver paralisado em algum ponto, faz perdão. Faz perdão para você mesmo. Imagina, se for com relação a uma outra pessoa, traz essa outra pessoa e mentaliza perdão para ela, para você poder ir liberando o seu coração, ir liberando o seu pulmão, e ir trazendo e transmutando essa cura para todo o seu pulmão, todas as suas células estarem preenchidas com alegria. Alegria, alegria que traz saúde, alegria que traz prosperidade em todas as áreas da sua vida. E a síntese, portanto, dessa semana é uma semana de despedidas e chegadas. É uma semana que você pode ousar florescer. Você pode ter uma rota de fuga no autoconhecimento, na inspiração e na colaboração. E saber que com o Sol em Libra, com a primavera, em vez de ficar nesse controle, é um excelente momento para você fortalecer os laços e as parcerias de quem realmente importa, de quem realmente se importa com você,
de quem realmente te respeita. E gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Então, se você quer mais disso, dê mais disso. Um beijo no coração de vocês, uma excelente semana e já curte o vídeo para para que o YouTube entregue para mais pessoas. Tem muito conteúdo aqui. E mais pessoas podem receber esse conteúdo. Então, curta, comenta, compartilha, recebe esse axé aí para essa semana maravilhosa, regida aí pelo Sol em Libra, Vênus no coraçãozinho de vocês, e meu coração tá com o de vocês. Beijo, beijo, beijo.